continuidade às nossas rodadas de entrevista, recebo agora o candidato Antônio Alves, mais conhecido como Antônio Cabaça. O candidato está aqui, recebeu o nosso convite e nós vamos encerrar a rodada de entrevista com os 4 candidatos a prefeito no pleito 2016, para a gestão 2017 a 2020. Nós vamos começar com as perguntas ao candidato, dar um tempo e pedir para ele que seja mais sucinto possível nas respostas, para que o nosso tempo a entrevista não seja muito longa. Mas vamos começar pela primeira pergunta. Candidato, hoje temos um grave problema no transporte municipal, nas linhas que ligam bairro centro, centro-bairro. Em 2013, foi feito um levantamento onde mostrou que um dos fatores que dificulta o desenvolvimento econômico do município e dos moradores do município é o transporte público. Porque o pessoal tem transporte para Belo Horizonte, Contagem, Betim, mas não tem para interligar o bairro centro e centro-bairro. Com isso, a cidade perde muito na questão de desenvolvimento econômico. Qual será a sua ação, se caso o senhor seja eleito, para poder sanar esse problema? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores que estão nos ouvindo agora, esmeraldenses. Daniel, uma boa pergunta, porque hoje nós encontramos essas dificuldades, sim. Mas eu tenho um propósito de a gente criar o transporte esmeraldense, porque nós saberíamos que realmente o transporte hoje, Esmeralda, é fracassado. É um transporte que não atende a população esmeraldense. Então, se for da vontade de Deus e do povo a gente chegar lá, eu tenho um plano de criar o transporte esmeraldense em todos os bairros, para poder assim vir ao centro da cidade e da cidade de Esmeralda sair ao centro de Belo Horizonte. Candidato, Esmeraldas é considerada uma cidade turística e chega a receber em época de festa de 5 a 8 mil turistas. Sabemos que temos vários pontos turísticos, como o Casarão, o Cristo lá no Morro e outros pontos, algumas cachoeiras, outros pontos aí. Sabemos que esse ponto não recebe suas devidas importâncias para fomentar o turismo de qualidade. No seu governo, caso o senhor seja eleito, quais serão as ações do senhor para fomentar o turismo que gera emprego e renda para o município? A gente quer sim, Daniel, mostrar o exemplo de outras cidades. Nós sabemos que dentro de Esmeralda hoje não tem esse apoio total conforme você está falando. E eu pretendo sim criar esse apoio dentro de Esmeralda, porque dar sustentação ao CDL principalmente, que é a transparência de Esmeralda hoje com os empresários, com os turistas aí, para que a gente possa trazer mais frutos de Esmeralda e desenvolvimento para Esmeralda, porque Esmeralda ficou uma cidade pacata, parou. Então, em vez dela crescer, ela regrediu, e nós queremos esse crescimento sim, Esmeralda. Candidato, existe no município a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Lei número 2368 de 2011, aprovada 29 de 2011. O senhor era até vereador na época, Desde que essa lei foi aprovada, já se passou 6 anos. Mas, candidato, até hoje não conseguimos colocar ela totalmente em prática. Conseguimos, através de parceria, com a parceria com a prefeitura, com a criação da sala do empreendedor, foi firmado um convênio entre a CDL e o município, mas nem o comitê gestor, candidato, conseguimos colocar em prática. No seu governo, caso o senhor seja eleito, o senhor vai cumprir a lei para que ela ajude no desenvolvimento do município? Com certeza, Danielzinho, é importante essa pergunta, porque quando eu fui presidente da Câmara, nós aprovamos essa lei nos direitos esmeraldenses de ser cumprido. Uma lei, quando se faz ela tem que ser cumprida. E ultimamente a gente vê que Esmeralda hoje, nada que se foi votado na Câmara se cumpre. No meu pleito, se Deus assim quiser, eu chegar lá e o povo esmeraldense quiser chegar lá, vou dar toda a sustentação para que isso seja cumprido. Candidato, a CDL recebe uma subvenção para fazer ações, de desenvolvimento do município. E para cumprir também a lei geral. Onde disponibilizamos uma sala do empreendedor, assessoria jurídica, contábil, conseguimos fazer através dessa parceria, colocar um posto do Junta Fácil, onde o empresário abre e fecha a empresa dentro do município, não precisa mais ir a Belo Horizonte, Então, dentro disso, no governo do senhor, o senhor irá continuar com essa parceria? Com certeza, Danielzinho, o que é melhor para a cidade, nós temos que dar continuidade, nós temos que cortar, a única coisa é os gastos abusivos que tem dentro da cidade, os despreparos com o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que continuar sim dando esse apoio e digo mais ainda, quero ser muito amigo dos microempresários e dos grandes empresários para poder assim qualificar pessoas dentro da própria empresa para poder dar continuidade ao emprego dentro de Esmeralda. Candidato, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi criada em 2009, na gestão do ex-prefeito Flávio.
Fizemos um levantamento do orçamento desde a sua criação, que já se gastou quase R$ 1 milhão só em salário. Já se passou 8 secretários. A dança da cadeira, né, secretário? Né, candidato? Contando com a data da sua criação, foi quase um secretário por ano. Mas se contar que ela foi criada no final de 2009, houve menos que isso, né? Uma pasta que deveria fomentar o desenvolvimento da cidade, o senhor acredita que o rodízio secretário consegue dar continuidade em ações de longo prazo? Ainda chegou a colocar secretários sem conhecimento algum em desenvolvimento econômico. No seu governo, o senhor pretende, caso o senhor seja eleito, pretende a extinção, continuidade da secretaria, ou não seria melhor uma parceria com entidades de fomento? Daniel, uma boa pergunta. Nós vemos que o desenvolvimento da cidade hoje depende muito desse desenvolvimento desse secretário. Agora, só que eu fico analisando, Danielzinho, que a gente vê realmente, coloca pessoas que não é do município, coloca pessoas que não é qualificado na posição, e então fica esse vai e volta de cadeira. E Esmeralda não é brincadeira para ficar na mão dos outros. Nós temos que ter pessoas qualificadas justamente para poder assumir essa responsabilidade, porque essa parceria tem que existir. Esmeralda hoje, se nós não tiver essa parceria e não for gente qualificada dentro de Esmeralda poder desenvolver Esmeralda, não tem compromisso com Esmeralda. E nós, eu como filho de Esmeralda, criado em Esmeralda, nascido em Esmeralda, eu pretendo sim acompanhar todos os processos junto com gente qualificada dentro de Esmeralda. Porque uma secretaria que já passou 8 secretários, praticamente um secretário por ano, não tem ações de longo prazo que vão ser desenvolvidas. Infelizmente, essa dança da cadeira prejudica principalmente os empresários, no qual precisa muito dessa pasta. Esse ano ainda tivemos cortes ainda, que a Câmara no ano passado aprovou um orçamento menor para a CDL, e sabendo ela que esse ano é um ano de crise, né, e a gente corta, mas não deve. Mas um dia a gente vai entender a cabeça do ser humano, né, esse candidato? Isso aí é uma destruição, sabe, Danielzinho? É uma destruição da Esmeralda, porque você vê que a gente, quando está com o poder na mão igual o executivo, ele tem que já qualificar esses funcionários para não ficar essa dança de cadeira, porque essa dança de cadeira traz prejuízo para o município, traz o atraso do desenvolvimento do município, e isso não pode acontecer. Isso primeiramente tem que ser analisado isso aí, através da população, ver realmente as pessoas que têm capacidade de assumir, para não ficar essa transação de cadeira, um sai, outro entra, porque isso é só atraso para o município. Se Deus quiser, se for da vontade do povo eu chegando lá, você pode ter certeza que isso aí nós não vamos colocar a gente para ficar transitando. A não ser que a gente coloca, né, dentro de Esmeralda, a pessoas qualificadas e a pessoa cresce em focados para a cidade. Se tiver focados para a cidade e não tiver amor pela cidade, aí nós vamos trocar. Mas se tiver amor pela cidade e quiser lutar pela cidade, é o plano que a gente tem para mudar Esmeralda. Candidato, hoje o setor de tributação é um caos total. Com certeza. E que vem de décadas assim. Sabemos que lá, o senhor também sabe, lá é o coração da prefeitura, porque lá arrecada os impostos, né? E são totalmente investidos na população. No seu governo, caso seja eleito, quais serão as ações do senhor para sanar esse grave problema que ocorre lá com fiscalização, sistema de informática, que às vezes o fiscal não tem apoio para trabalhar, então ele não consegue cumprir o papel de fiscalização. Se o senhor sendo eleito, quais serão as ações do senhor para poder sanar esses problemas? Danielzinho, muito boa pergunta, né? A gente fica até interessado, quando você pergunta, fica até interessado em entrar no meio da conversa, mas a gente vê que a tributação hoje é o fundamento e o crescimento de Esmeralda. Se, igual você falou, que hoje não tem apoio e fiscalização, é muita incoerência de quem administra Esmeralda, porque sabemos que toda a renda de Esmeralda se cabe dentro da tributação. Então, por exemplo, hoje nós vemos aí o IPTU na comparação, que as pessoas só estão cobrando o IPTU, mas não estão sabendo corresponder o IPTU das pessoas. Então, muitos pagam, outros não pagam por causa disso. Qual é o projeto que eu tenho disso aí? De a gente criar, então, verdadeiramente, dentro da tributação, fiscal de capacitado, bem capacitado, para poder ir para a rua, analisar os problemas que nós temos, principalmente as infraestruturas de Esmeralda, que nós vemos, são muitos loteamentos que tem aí, que não tem, está crescendo casa doidada, e sem assim, desordenadamente. E a gente fica perdido com tantos processos que a gente tem na tributação, por falta de recebimento de conta. Vou dar você só um exemplo. As pessoas chegam ali no computador hoje, já tiram uma IPTU para poder pagar.
Você não conseguiu pagar hoje, você vê amanhã, já tem juros em cima daquele, de um dia para o outro já gera juros. Você vai lá e fala que é os computadores que registram. Gente, não é o computador. Quem comanda o computador somos as pessoas eficientes que comandam. Se o IPTU está alto, ou se está cobrando juro abusivo, nós temos que regularizar. Então nós precisamos de fiscal que fiscaliza justamente todas as entradas do IPTU dentro me fugiu da memória aqui agora, dessa tributação, pelo qual nós temos que corresponder aos contribuintes. Por quê? Porque nós sabemos que de qualquer maneira ninguém paga nada, mas se tiver um apoio bem organizado, todo mundo está disposto a pagar. E hoje é uma desordem ali na tributação. Candidato, qual será a participação da CDL Esmeraldas, e da Associação Comercial no governo do senhor, caso o senhor seja eleito? Boa pergunta, Daniel, porque hoje nós vimos que a maioria não dá casa ao CDL, e sabemos que a CDL hoje é o desenvolvimento da Esmeralda. Queira ou não, o prefeito teria que te dar total apoio, porque principalmente eu que quero ajudar tanto o pequeno empresário como o grande empresário. Por quê? Para nós poder chegar ao desenvolvimento da Esmeralda. E a CDL faz esse corpo com a gente, porque sabemos que sem o conhecimento dos empresários, a CDL não tem fundamento nenhum. Então, nós temos que dar apoio à CDL para que ela cresça juntamente com os empresários dentro de Esmeralda, onde vai ter a sustentação própria pelo prefeito. Candidato, num tempo breve, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores da TV CDL e também aos comerciantes, empresários, também os clientes, que também, no real, para a população de Esmeraldas, mas mais voltada para os empresários, que é a nossa pauta aqui hoje. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para eles, né, para a TV CDL. Eu gostaria de deixar para todos os telespectadores aqui de Esmeralda, né, dizendo que se o Antônio chegar lá, eu quero investir juntamente com os empresários e os microempresários para que a gente possa, sim, gerar emprego em Esmeralda, parar de ser essa cidade de dormitório, né, juntamente com os empresários, para poder fazer com que a Esmeralda anda. Porque através dos empresários nós podemos fazer a Esmeralda andar. Quero dar toda a credibilidade de conselho junto com os empresários, para que assim nós podemos trabalhar em ligações um com o outro, eu dando um apoio para eles, eles dando um apoio no crescimento e desenvolvimento da Esmeralda, porque a gente não se governa a Esmeralda sozinho. Um prefeito, para se governar uma cidade igual a Esmeralda hoje, tem que ter apoio dos empresários. De que forma? O apoio no desenvolvimento e no crescimento de Esmeralda. Então, peço aqui a todos os empresários, né, eu sendo eleito, eu quero ver junto com vocês o problema que vocês enfrentam na empresa, para que a gente possa estar ajudando vocês a desenvolver o crescimento das suas empresas, e assim nós possamos também desenvolver o emprego que precisa muito do município, que aqui a maioria trabalha fora, com transporte muito caro, e a gente quer aqui fazer essa mudança, quer fazer essa diferença. Então eu gostaria muito que os empresários abraçassem essa causa de Esmeralda, porque o compromisso esmeraldense é muito grande, e são muita gente que precisa de empregos, e estão indo para fora por falta de quê? Por falta de investimento nos empresários. Então, quero reforçar os empresários no município, para assim, então, crescer o desenvolvimento dos cursos técnicos, né, para auxiliar as empresas, e assim, nas informáticas, nós temos pessoas qualificadas para poder ajudar os empresários dentro de Esmeralda. Esse foi o candidato Antônio Alves, Antônio Cabaça, do PPS número 23, candidato Antônio Alves, conhecido como Antônio Cabaça, PPS número 23. Encerramos assim as nossas entrevistas com os 4 candidatos a prefeito da cidade de Esmeraldas. Tenho certeza que algumas questões foram esclarecidas, tenho certeza que ainda vão pairar algumas dúvidas, mas a TV CDL, até o final dessa campanha, nós vamos trabalhar, acompanhar esse candidato, falar sobre desenvolvimento econômico, porque a TV CDL é a TV do comércio. Continue seguindo a gente, acompanhe nossas ações, acompanhe a CDL Esmeraldas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Snapchat, também pelo WhatsApp, e vamos junto agora na TV CDL acompanhar as ações da CDL Esmeraldas. TV CDL Esmeraldas é a TV do comércio, é a sua TV.